A gente tem uma tendência a falar da legislatura ou de toda a estrutura do direito como uma entidade, né? Mas ela é fracionada em uma infinidade de pequenas organizações. E hoje eu vejo no direito uma situação além da equidade de gênero, de étnica, etc. É uma profissão muito elitista. Por quê? Porque o acesso é dificílimo. É dificílimo estudar para virar um advogado hoje, é dificílimo depois de tudo que você investiu anos e anos de estudo, ainda tem que passar numa OAB, ainda tem que fazer um monte de testes, e os escritórios vão recrutar por currículo, por o que estudou, aonde estudou, de que escola particular veio. Então, se essas frações do sistema, que são os escritórios, são as consultorias, são as empresas, não se tornarem mais democráticas no acesso do novo talento, não adianta, vai continuar restringindo, vai continuar sendo para poucos, vão continuar chegando os mesmos, né? Então, assim, acho que todas vocês aqui também precisam abrir as portas para, de repente, pessoas que têm mais diversidade na representatividade, mas talvez não estejam tão preparados quanto um outro candidato ou uma outra pessoa que estudou aquela cartilhazinha que historicamente criou os novos profissionais de direito, né? Sem dúvida nenhuma, isso é a verdadeira inclusão, né? Eu faço bastante disso, tanto, enfim, na minha vida, né, nas organizações onde eu atuo ou das empresas que eu componho, quanto nas empresas que a gente presta consultoria. Porque isso é realmente, você precisa investir nesse, aí eu vou aqui uma expressão que eu não gosto, mas nesse capital humano, ele precisa ser desenvolvido. Não adianta querer fazer inclusão e esperar que uma pessoa que fez direito numa faculdade que não é essas consideradas de primeira linha, vão chegar falando inglês, espanhol, né, conseguir fazer com escrita perfeita. Não, isso tudo precisa ser investido. A inclusão, ela carece de investimento, mas eu acho que a Ana Bavon pode falar um pouco mais sobre isso para a gente, mas é importante pensar também que esse investimento, ele é pago, né? Com a inclusão. Isso, as pesquisas já indicam isso, então também não é só gasto, né, Ana? Exato, eu acho que é importante a gente trazer esse ponto, muito bacana que o Max perguntou e que a Lu trouxe. A gente precisa entender por que é que a gente insiste que as pessoas capazes vêm de universidades de primeira linha apenas, né? Isso também é um enviesamento. E aí a gente torna o problema ainda maior, porque quem é que faz faculdade de primeira linha no Brasil? É quem veio de uma educação privada, não veio de uma educação pública. E aí, novamente, a gente vai deixando à margem aquelas pessoas que não tiveram acesso à educação, por exemplo, o que não significa que elas não sejam competentes. Muitas vezes, os critérios que as organizações, no geral, utilizam para poder contratar uma pessoa são critérios excludentes, completamente baseados num viés, muitas vezes, daquela pessoa que faz a gestão daquela empresa. Então, ela escolhe uma pessoa que venha de uma universidade específica, de primeira linha, que tenha determinados idiomas, que tenha vivência no exterior. Então, nessa exclusão, a gente já deixa uma parcela da população absolutamente fora do jogo econômico, por exemplo, e da inclusão social. Então, o trabalho que a gente tem feito nas organizações é de conscientização e que as pessoas se perguntem de forma muito honesta: por que é que eu insisto em sempre olhar para esse perfil de público apenas como capaz? O que não é uma verdade, né? É sempre uma falácia. Então, por exemplo, quando a gente pensa que o inglês ele é um critério fundamental para uma posição que a pessoa muitas vezes não vai nem ler um e-mail em inglês que não tem necessidade, mas porque aquela organização ela quer mostrar que ela tem os melhores talentos, que falam mais idiomas, que vêm todos de uma universidade X, como se fosse um capital humano mesmo. Só que a gente esqueceu que as pessoas elas têm habilidades que podem ser desenvolvidas, assim como todo mundo aqui já passou por esse processo de desenvolvimento de alguma habilidade. Então, o que a gente tem promovido nas organizações é um trabalho de como é que está o acesso da tua organização, quem é que está acessando a tua organização, né? Sua banca jurídica. Essa pessoa ela precisa desenvolver o inglês? Vamos fornecer o inglês para ela. Ela precisa desenvolver um curso específico? Vamos fazer isso. Então, quanto você está disposto a investir para você ter retorno? Porque o retorno em lucratividade, ele é fundamental, ele acontece, gente. Quando a gente tem ambientes homogêneos, onde as pessoas são muito parecidas,
onde todas elas concordam entre si, a gente raramente vai ter um debate estratégico, por exemplo, que gere uma inovação, ou que gere um novo ponto de vista, ou uma nova perspectiva. A gente só consegue uma pluralidade de decisão que alcance o maior número de pessoas possível quando a gente tem uma diversidade de pensamento. E diversidade de pensamento, ela só existe quando a gente tem diversidade de pessoas. Pessoas que sejam compostas dos maiores marcadores da diferença, pessoas negras, pessoas LGBTQIAP+, pessoas com deficiências, pessoas neuroatípicas, mulheres, pessoas que vêm da periferia. Muitas vezes a gente tem o preconceito de CEP, tem organizações e tem bancas de advocacia que sequer contratam uma pessoa dependendo do CEP. Isso acontece muito em São Paulo, né? Então, a gente precisa repensar a forma como a gente tem estruturado as organizações públicas ou privadas como um todo.